Bom, como dissemos, o retorno da chuva trouxe também grandes impactos para o estado. Agora, mais de 100 municípios já decretaram situação de emergência, Lucas. O Paulo Miller vai atualizar ao vivo o último balanço da Defesa Civil. Bom dia, Paulo. Oi, Lucas. Muito bom dia para você, para Marta, para quem está cedinho com a gente. Esse último balanço já está publicado no Diário Oficial do Estado, tá, gente? E aí aumentou o número de cidades. Até ontem nós tínhamos, se eu não me engano, 98 cidades. Agora, né, nesse último relatório, esse número subiu para 112 municípios que decretaram situação de emergência em todo o estado de Santa Catarina. Mas além desse número aí de municípios, né, 112 são em situação de emergência, mas a gente tem um número de cidades muito maior de que tiveram algum tipo de ocorrência em relação à chuva. São 161 cidades que registraram algum tipo de ocorrências desde aquela chuvarada que a gente tem noticiado aí nessas últimas semanas. De acordo com o documento que foi disponibilizado pelo governo do estado, 71% dessas ocorrências que foram registradas pelos municípios são em razão de chuvas muito intensas no estado de Santa Catarina. Logo em seguida, inundações e alagamentos aparecem aí com 5,9% das ocorrências e deslizamentos de terra representam aí um pouquinho mais de 5% das ocorrências. O governo também atualizou o número de desabrigados, pessoas que estão fora das casas, que perderam as casas e não têm condições de voltar. São 14.773 pessoas desabrigadas até este momento em Santa Catarina. Em todo o estado, 115 abrigos provisórios estão abertos para poder receber essas pessoas que tiveram as casas invadidas pela água. De acordo ainda com a Defesa Civil, já foram investidos em itens humanitários. Quando a gente fala em itens humanitários, de assistência humanitária, a gente está falando, pessoal, de cesta básica, de telhas, de produtos de higiene pessoal, enfim, de limpeza também. Então, todos esses produtos aí de assistência humanitária já somam aí 2.700.000 reais que foram disponibilizados. Nas últimas 12 horas, de acordo com o governo do estado, foram 100 milímetros de chuva em Santa Catarina, o que agravou ainda mais a situação em algumas cidades do estado. Com relação ao número de mortes, o relatório ele traz o seguinte, que permanecem ainda dados oficiais 2 mortes em Santa Catarina, isso em razão das chuvas. Porém, o relatório também traz uma informação bastante importante. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, estão buscando por um jovem de 22 anos que desapareceu no sábado, depois que ele tentou atravessar uma área a cavalo, uma área que estava alagada em Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense. Então, ainda está sendo feitas as buscas por esse jovem de 22 anos. Então, até ele ser encontrado, ele não é contabilizado como morto, até porque ele pode ser encontrado vivo ainda. Então há esperança, o bombeiro sempre trabalha com essa possibilidade, né? Até encontrar é considerada a pessoa viva. Então ele está sendo procurado esse jovem de 22 anos, a identidade dele a gente não tem para passar para os nossos telespectadores porque não foi divulgada pelo próprio governo. Uma outra informação bastante importante, gente, que o governador Jorginho Melo, ele deve fazer um novo sobrevoo na manhã dessa sexta-feira nessas áreas que foram atingidas. Isso porque tem a preocupação das próprias barragens, né? A barragem de José Boatê, por exemplo, está com 81% da capacidade, de acordo com a última medição, com o último dado que foi divulgado pelo governo. Então, o governador deve fazer esse sobrevoo para ver se há necessidade de algum outro tipo de ação nesse momento para poder atender a população. Então, são essas as informações da chuva. Aqui em Florianópolis, o tempo continua fechado e está muito frio aqui na capital do estado, viu, gente? Volto com vocês aí no estúdio.